Acho que o microfone dele está desligado, você tem que avisar ele que... Ah, sim. Gente, a gravação aqui começou, a Giovana também começou a transmitir, vocês já podem começar. Boa tarde a todos. Estamos dando início à palestra de encerramento e também à cerimônia de encerramento da Feira Profissional do ano de 2021 da Fundação Osório. Nosso palestrante de hoje é o professor André Lourenço Silveira, que vai ministrar a palestra sobre o tema Perspectivas sobre o futuro do mercado de trabalho. O professor André Lourenço é bacharel licenciado em Química pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Química Orgânica e Meio Ambiente, também pela Universidade Federal Fluminense. Ele possui MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis e também é perito judicial ambiental. Ele é professor na Universidade de Iguaçu e Grupo Lusófono. Além disso, ele é conselheiro da Química da Terceira Região e ele também atua na área de consultoria e auditoria. Inicialmente, eu vou passar a palavra ao Coronel Salgueiro para dar as palavras iniciais à nossa cerimônia de encerramento. Uma boa tarde a todos. É com grande prazer que, nesse momento, antes do nosso conferencista, me dirijo a todos para elogiar, para destacar a beleza do trabalho que foi essa feira profissional. De tamanha importância os nossos jovens alunos e para todos aqueles que estão participando à distância e estão percebendo a qualidade dos assuntos que aqui estão sendo discutidos e a qualidade dos nossos conferencistas. Parabéns aos professores, aos organizadores, por mais um evento de pleno sucesso na nossa escola. Eu inicio agradecendo ao professor André Lourenço, que tem um palpitante desafio pela frente, falar das perspectivas do mercado de trabalho no futuro, e eu tenho certeza que ele nos brindará com tópicos dos mais interessantes e que, tenho certeza, levarão nossos alunos e a nós todos a muita reflexão. Eu não poderia deixar, nesse momento, depois desse agradecimento ao nosso conferencista, de me dirigir aos nossos alunos, aquele nosso público-alvo, que, nessa oportunidade, eu acho que está obtendo uma quantidade muito boa de informações para fazer a opção correta da profissão, da carreira profissional. É bom lembrar a todos vocês, jovens alunos, que em toda e qualquer profissão há que se ter uma afinidade com aquilo que nós fazemos. É preciso conhecer, sim, o que se faz, a atividade profissional que nós vamos exercer, mas é preciso, sobretudo, ter uma afinidade com ela. Ter um inicial namoro e ter até um caso de amor com o que se faz. Através da dedicação, do trabalho, esse amor, essa consolidação, essa ligação nossa com a profissão vai acontecendo naturalmente. Eu tenho certeza que sem esse ingrediente nós teremos pela frente profissionais frustrados. É por isso que esta palestra, esta feira, ela é muito importante para todos nós. Eu me permito uma pequena digressão ao ler até o currículo do nosso conferencista e ao pensar nesse aspecto que eu gostaria de destacar, do amor à profissão, da afinidade, eu me lembrei de um filme que recentemente foi assistido por mim na Netflix, sobre Madame Curie, nessa área do nosso conferencista. Uma cientista, uma pesquisadora na área de química, da física, e ganhou 2 prêmios Nobel. Uma pesquisadora que descobriu 2 elementos químicos, o polônio e o rádio, mas, sobretudo, que tinha um amor imenso pela sua profissão, pelo seu trabalho, pela pesquisa, que acabou morrendo de leucemia
pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em virtude da dedicação total ao seu trabalho. Uma mulher maravilhosa, digna do nosso aplauso, e que exemplifica isso que eu estou querendo dizer. Laureada com 2 prêmios muito significativos, reconhecida por uma sociedade até então machista, professora de alto nível, reconhecida por todos nós ainda hoje. Seu trabalho rendeu diversos frutos na radioterapia, na radiografia, na própria Primeira Guerra Mundial, de aplicações práticas e de muita efetividade. Mas, sobretudo, o destaque feito agora, que me ocorreu com esse filme recentemente assistido e com o currículo vitae do professor André, é pela demonstração de amor à profissão que essa mulher deu. E culminou com a perda da própria filha. Vale a pena pensar, não na Madame Curie, mas na demonstração dada por ela de amor à profissão, de desprendimento total na pesquisa, no trabalho, na busca de resultados. Dito isso, eu me volto, me permita o professor, na difícil tarefa que ele terá pela frente, falar nas perspectivas do trabalho do profissional do futuro. Eu diria que é um tema dos mais palpitantes. A minha aventura é dizer, sem entrar na sua área, que nós temos ainda hoje um desconhecimento total de algumas profissões que teremos no futuro. E num futuro muito próximo. Mas tenho certeza que o professor poderá esclarecer melhor esse desconhecimento de toda a nossa gente. Mas vale a pena destacar também 3 aspectos que me parecem são essenciais no profissional do futuro. O entendimento e a valorização da gestão. Aonde eu quero ir, como eu vou medir a minha caminhada, como eu vou controlar, como eu vou mudar, como eu vou replanejar. Outro aspecto é o respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade, que é uma preocupação do mundo de hoje. Toda e qualquer profissão tem que ter essa preocupação nos dias de hoje e daqui para frente. E, finalmente, com o social. Tão importante nas atividades profissionais de qualquer um. Governabilidade, gestão, sustentabilidade e a preocupação social, tenho certeza que estarão ligadas a qualquer profissional nesse futuro bem próximo que nós temos que pensar bastante. Somos todos responsáveis por esse mundo do amanhã. Somos todos muito responsáveis pela formação desse profissional que hoje está iniciando os seus primeiros passos nessa caminhada, que eu tenho certeza que os nossos alunos será plenamente vitoriosa. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, parabéns a todos, muito obrigado, professor André. Eu só me desculpo porque tenho um compromisso agora às 4h30 e gostaria muito, mas vou ver a sua palestra, que será gravada, com detalhes mais tarde. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Boa tarde. Professor André, Boa então, tarde. a palavra agora é do senhor. Ok. Primeiramente, uma boa tarde a todos os participantes aqui na reunião do meeting e a todos que estão nos assistindo pelas plataformas digitais do YouTube. Quero também agradecer ao Conselho Regional de Química e, principalmente, à Fundação Osório por esse convite para fazer esse fechamento, né? Essa reunião, essa palestra, que a gente chama de palestra por uma questão técnica, mas eu gostaria que fosse um bate-papo, né? Eu vou fazer aqui uma palavra inicial, depois a gente abrir para o questionamento aí dos nossos alunos. Quero também reforçar aqui o agradecimento ao Coronel Luiz Salgueiro pelas palavras iniciais e fico muito lisonjeado de estar ali no mesmo pensamento que a Mary Curie, né? Então, fico muito lisonjeado. Também assisti o filme, recomendo a todos que assistam também.
Também tem um livro de uma coleção Pensadora em 90 minutos, tipo Cure em 90 minutos. Também está disponível em e-book, também ajuda a conhecer um pouco mais sobre a profissão, sobre a vida acadêmica, dessa personalidade da ciência que revolucionou a ciência naquela época e nos trouxe novos conhecimentos, novas técnicas, uma nova forma de viver a nossa vida. Então, vamos... também gostaria de destacar, hoje é comemorado o Dia da Educação. 164 países celebram, inclusive o Brasil, no Dia Internacional da Educação. Nada melhor do que a gente encerrar essa feira profissional hoje, né, falando também de educação, que é a base para uma vida profissional plena e ética e correta. Como o professor Paulo Sérgio falou, meu nome é André Silveira, eu sou bacharel em Química, graduado pela Universidade Federal Fluminense, tenho também, ao mesmo tempo, fiz o curso de licenciatura, então sou bacharel e licenciado, e aí eu já me lembro de dar uma dica para vocês que estão cursando o curso técnico ou estão cursando já, né, quem está nos assistindo pelas plataformas do YouTube, uma graduação, que busquem não fechar portas dentro do seu curso. Eu vou dar o meu próprio exemplo, que quando eu cursei o bacharelado, eu poderia não ter feito licenciatura. E hoje, uma das minhas atividades profissionais principais é exatamente o magistério. E em função de eu ter, naquele momento, escolhido cursar simultaneamente bacharelado e licenciatura. Então, já fica como uma primeira dica que todos vocês conheçam os cursos que vocês estão fazendo. Busquem informações com os professores mais experientes, com os conselhos profissionais, que eu também vou falar um pouquinho aqui. Então, busquem essas informações com os coordenadores de curso para que vocês montem um currículo acadêmico que seja o mais amplo possível para que não feche oportunidades de negócio lá no futuro. Tá bom? Depois de ter terminado a minha graduação, eu já entrei no curso de mestrado, fiz um mestrado acadêmico, mas com vistas ao mundo profissional, né, desenvolvendo uma tecnologia para uma empresa privada no tratamento de resíduos. Então, e olhem, né, também aqui já pegando um gancho para como uma dica para vocês. Os alunos aqui da Fundação Osório, eu não tenho certeza se ao final do ensino médio, se eles precisam fazer algum tipo de TCC, algum tipo de curso algum tipo de fechamento, né, como é na graduação. Então, quem está cursando hoje o ensino médio técnico e pretende cursar uma graduação, ou para quem já está cursando a graduação, ao final vai ter que desenvolver um estudo, né, que é chamado trabalho de conclusão de curso ou monografia. Então, este trabalho ele ajuda vocês a desenvolver um conhecimento sobre uma determinada área. Então, já fica como dica para que vocês desenvolvam dentro da área que vocês têm afinidade, como o Coronel Salgueiro falou. Busquem a área de afinidade de vocês para desenvolver um trabalho que isso pode, no futuro, também abrir portas no mercado profissional. Eu cito aqui como exemplo o meu mestrado que eu concluí em 2009, e em 2017 eu fui chamado para compor uma equipe de trabalho em função do tema que eu escolhi do que eu desenvolvi o meu mestrado, que foi no tratamento de resíduos industriais, voltados para a indústria de cimento, que seria a atividade de coprocessamento. Então, fica também como dica, tentem desenvolver trabalhos, escrever artigos, que isso agrega um valor enorme ao currículo acadêmico de vocês e pode, no futuro, sem quem vocês menos esperem, ser aí digamos assim, uma porta aberta para novos mercados ou para novas oportunidades. Então, aqui já citei 2 exemplos.
eu poderia não ter feito, mas eu escolhi fazer o curso de licenciatura e anos depois de formado eu entrei no magistério. E depois do meu mestrado, anos depois eu fui compor uma equipe para desenvolver um trabalho com base naquele tema que eu tinha escolhido anos atrás no mestrado. Ok? Hoje, já formado, fiz alguns cursos de especialização, né, além do mestrado, que também recomendo para vocês, tanto no final do curso técnico que vocês estão desenvolvendo, ou para os alunos que estão nos acompanhando nas outras plataformas, ao final do curso de graduação, busquem especializações, busquem cursos que sejam reconhecidos, obviamente, e que tragam para vocês uma oportunidade de mercado de trabalho. Eu fiz um MBA, que é um curso de gestão, né, na área de negócios sustentáveis. Então, hoje, eu trabalho como consultor também em função dessa especialização que eu fiz. Então, fica aqui como uma dica, como um exemplo, né, que eu posso citar, você traçar um planejamento e, nesse planejamento, você utilizá-lo depois no mercado de trabalho. Né? Esse planejamento acadêmico, você poder executá-lo no mercado de trabalho. Ok? Uma das partes que eu trouxe para falar com vocês foi com relação ao conselho profissional. Então, eu vou abrir aqui, rapidamente, uma apresentação. Só gostaria que alguém confirmasse para mim se abriu a apresentação. Abriu. Abriu? Abriu. Abriu. Tá ok, então. Apenas um esclarecimento, né? Quando a gente fala conselho, as pessoas às vezes não sabem o que é um conselho profissional. O conselho, ele é uma autarquia pública que regulamenta a profissão. Então, vocês, hoje, aqui da Fundação Osório, que são técnicos em administração e técnicos em meio ambiente, ao término do curso do curso técnico, vocês precisarão ter um registro no conselho para poder desenvolver o seu trabalho de forma correta. Não existe profissional sem registro no determinado conselho. É óbvio, existem algumas profissões que não possuem conselho regulamentado, mas para aquelas que existem, para que o profissional possa desenvolver a sua atividade, ele precisa ser registrado nesse conselho. Então, temos aqui, pode citar como exemplo o Conselho de Administração, pode citar como exemplo o Conselho de Engenharia, que é o CREA, podemos citar como exemplo o Conselho Regional de Química, que é o conselho que eu faço parte como conselheiro. Só para exemplificar também, os conselhos, eles possuem um conselho federal, que é o Sistema Federal Regional. Então, todo conselho é assim. Tem um conselho federal e as suas filiais estaduais. O Conselho Federal de Química, ele cuida da regulamentação do profissional da química, aonde os técnicos de meio ambiente se enquadram, e os regionais, eles fazem também a legislação e também a fiscalização da atuação do profissional. Uma coisa muito importante para vocês terem ciência é que o conselho, ele busca o desenvolvimento da sociedade, a proteção da sociedade. Como? Regulamentando, fiscalizando e abrindo o mercado de trabalho para os profissionais regulares. Okay? Aqui é a missão do Conselho. Isso está aqui como do CRQ, mas pode ser abrangido para todos os conselhos, que é o zelar pelo correto exercício da profissão e desenvolvimento da sociedade e proteção da sociedade, abrindo o mercado para os profissionais regulares. Apenas uma diferenciação que é entre associações, sindicatos e conselhos. A associação, ela promove a valorização do profissional.
o sindicato defende os interesses trabalhistas, né, a CLT, as leis trabalhistas. E o conselho fiscaliza o exercício profissional. Às vezes, as pessoas ficam com um pouquinho de raiva, digamos assim, do conselho, porque ele tem esse trabalho fiscalizador. Mas, olhando sob outra ótica, ele também abre o caminho para profissionais que estão corretamente registrados, estão em dia, né, com as suas obrigações profissionais. Aqui apenas uma palavra rápida sobre os profissionais da química, com destaque para o de meio ambiente. Então, técnico de meio ambiente também é um profissional da química, né? Aqui temos fotos aí mostrando os colaboradores com jalecos, né, com óculos de segurança, mas o químico, né, ou o profissional da química, não necessariamente ele tem essa necessidade de trabalhar em um laboratório ou de trabalhar numa indústria. Posso citar aqui como exemplo, e aí serve também para os técnicos de meio ambiente e para os técnicos em administração, o trabalho, como o Coronel Salgueiro falou, de gestão. Então, eu particularmente, trabalho, além do magistério, com gestão. Então, a gente precisa conhecer para gerir melhor. E no mundo que nós vivemos, precisamos fazer isso de forma socialmente adequada e ambientalmente correta. Então, não adianta nada termos profissionais de nível técnico ou de graduação que adentrem o mercado de trabalho e eles executem atividades que venham, por exemplo, a prejudicar o meio ambiente. Okay? Então, trazendo também o gancho para o administrador, ele precisa ter esses conhecimentos, por exemplo, ambientais, porque muitas das vezes ele vai precisar responder a uma auditoria ambiental, ele vai precisar contratar serviços ambientais. Então, é muito importante ter esse amarramento, esse conhecimento, para poder exercer de forma adequada o seu trabalho. Aqui, apenas uma curiosidade, né? Todas as profissões têm. Temos o técnico, o químico, que é o caso onde eu me enquadro, bacharel e licenciado. Temos o químico tecnológico, que é o químico industrial, e o engenheiro químico, que trabalha diretamente nas indústrias. E aqui temos uma visão, uma distribuição que serve, inclusive, como indicativo de desenvolvimento industrial. Então, temos o mapinha do Brasil aí, não é o mapinha do Covid, né, como a gente tem acostumado a ver, é um mapinha diferente, que traz o número de plantas industriais no Brasil por estado. Temos aqui um potencial grande no Rio de Janeiro, com 68 plantas industriais, okay? Que são um mercado de trabalho para vocês, né? Tanto técnicos de administração, como técnicos em meio ambiente, como qualquer profissão que possa estar nos assistindo aí via redes sociais. Então, fica como uma dica, uma busca do mercado de trabalho nessa área industrial, porque ela é uma área que movimenta o PIB do país. Então, mercado de trabalho sempre vai existir. Okay? Claro que a depender da necessidade e da especialização de cada profissional. Então, vocês, como futuros profissionais, como futuras pessoas que adentrarão no mercado de trabalho, precisam estar antenados nesse desenvolvimento. Por exemplo, as regiões aqui de Niterói, São Gonçalo, a própria cidade do Rio de Janeiro, podem ter um retorno da indústria naval, né? No passado era uma grande indústria, teve uma caída grande, acentuada, recuperou e agora deu uma outra caída, mas existe o potencial de retorno. Eu mesmo posso também citar como exemplo, eu sou consultor ambiental para um estaleiro, ok? Para 2 estaleiros, na verdade, 2 estaleiros. E também já fiz auditoria ambiental
em aeroportos. Então, assim, a nossa área de atuação, elas são das mais diversas possíveis. Então, por isso que eu dou essa dica, né, para vocês que estão cursando, né, um ensino técnico, ou o pessoal que está nos acompanhando, a graduação, ele fica como dica ficar antenado no mercado, em qual setor está crescendo, em qual setor está se desenvolvendo e se preparar para ele. Como foi dito na abertura, existem profissões que vão existir daqui a 5 anos, 10 anos, ou daqui a ano que vem, que não existem hoje. Então, a gente precisa, de certa forma, ficar antenado com isso. Vocês que são dessa nova geração, né, podem, dentro das instituições de ensino, abrir as startups, que são empresas de tecnologia, e aí desenvolver novas técnicas, novas práticas, usando a tecnologia que é tão na rotina de vocês. Nós, da nossa geração dos professores, digamos assim, nós estamos ali no meio termo, né? Nós vimos quase que da era analógica entrando na era digital, mas vocês praticamente estão aprendendo já na era digital. Na minha época, tínhamos trabalho que eu tinha que ir na Fiocruz procurar em livros de resumo de química, em dicionários de química gigantes, né? Tínhamos que procurar para fazer pesquisa lá, tínhamos que ir lá para fazer pesquisa. Hoje a gente faz a pesquisa no smartphone. Então, vocês estão inseridos nessa nova tecnologia e vão ter que se adaptar também a essas novas práticas para o futuro. Inclusive, já vinha com um pensamento, né, antes da pandemia, de se desenvolver trabalhos à distância, e agora, né, meio que forçadamente pela pandemia, isso também foi mais desenvolvido. Então, hoje, nós já temos muitos trabalhos que são executados na modalidade home office. Então, já existem aí trabalhos de conclusão de curso, artigos, falando sobre o home office. Então, são dicas, né, que eu vou dando ao longo da nossa fala para que vocês fiquem antenados aí com o mercado. Né? Então, como essa apresentação está vinculada ao Conselho, ela traz alguns setores mais voltados para o setor do profissional da química. Mas nada impede, e muito pelo contrário, é estimulado que aconteça isso, que profissionais da administração adentrem também esses mercados. Então, o setor químico, o setor mineral, o setor metalúrgico, okay? O setor eletrônico. Então, por exemplo, nós temos aqui podemos ter alguns técnicos em meio ambiente que estão se formando e pretendem fazer uma graduação. Então, eles podem usar o conhecimento ambiental, que já possuem do curso técnico, e entrar num curso de graduação, por exemplo, em engenharia metalúrgica, engenharia química, engenharia mecânica. Okay? Os administradores que hoje estão cursando o curso técnico aqui, eles podem vir a trabalhar nesses setores também que estão em desenvolvimento. Aquilo que eu falei para vocês, o PIB nacional, uma parcela considerável dele é desses setores industriais, setor de alimentos, setor de plásticos, até é uma fala, assim, digamos, ambiental, né? Esse bate-papo, por exemplo, do setor de plásticos. Tivemos uma verdadeira revolução há décadas atrás com a introdução do plástico na indústria, o que desenvolveu quase tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia tem plástico. Hoje já temos uma briga para reduzir o plástico. Okay? Então, e substituí-lo por outros materiais menos agressivos ao meio ambiente. Então, vocês também podem trabalhar no desenvolvimento de novos materiais. Okay? O setor de alimentos, que também é um setor que só tem a crescer, tem um potencial de crescimento enorme, pelo desenvolvimento e busca
por alimentos mais saudáveis, e também que a produção impacte menos ao meio ambiente. Setor de bebidas, agroindustrial. Temos hoje, o Brasil hoje é uma referência mundial na produção do etanol, que é uma tecnologia, os motores flex é uma tecnologia brasileira. Então, isso também, você pode, assim, precisa citar como exemplo o processo evolutivo, né, dos professores, não dos professores, né, dos pais dos professores que estão nos acompanhando aqui. Os carros a álcool, antigamente, era um problema, né, que era o carro a 100% a álcool, ele não pegava. E o desenvolvimento da tecnologia proporcionou os carros flex, né, gerando empregos e gerando desenvolvimento industrial, tá? Com pesquisa e aumento do mercado de trabalho. Prestação de serviços é um setor também muito grande, até com uma atualização que teve na legislação da terceirização. Então, uma empresa pode terceirizar serviços. Isso antigamente era um pouco mais restrito, mas hoje é bem mais flexível. Então, uma empresa, por exemplo, um estaleiro para a qual eu presto serviço, ele tem uma equipe de profissionais que atuam na atividade fim do serviço da empresa, mas todos os outros eles contratam. Então, vocês podem trabalhar como técnicos em meio ambiente ou administradores prestando serviço, né, para outras indústrias, que é o caso hoje que eu faço. Como o professor Paulo me apresentou, eu faço auditorias ambientais. Okay? Então, as auditorias ambientais, eu presto esse serviço para as empresas. Elas me contratam para eu ir lá e analisar, avaliar o desempenho ambiental daquela atividade e, de certa forma, mensurar o impacto ambiental e analisar, né, dando uma conclusão para o órgão ambiental licenciador, se aquela atividade está sendo desenvolvida gerando o menor impacto negativo possível. Então, serviços também de utilidade pública, tratamento de água, tratamento de esgotos, creio que para os técnicos de meio ambiente é ali onde será o maior mercado de trabalho possível. Existem muitas empresas que fazem esse serviço de tratamento de água para fornecimento industrial, para consumo humano, e também o tratamento dos esgotos sanitários. Aí temos exemplos, né, outros serviços de transporte, a logística está ligada ao setor de administração, então os administradores ou até os tecnólogos em logística também, o ambiente também pode atuar nisso, porque existe o transporte de produtos químicos, que precisa ser regulado, fiscalizado, e existe também esse mercado de trabalho. Aqui um plano de ação, me formei, e agora? Né? Aqui está falando do CRQ, mas abrange para todos os conselhos, ou para todas as profissões. Primeira coisa, preciso traçar um plano de carreira. Okay? Então, é isso que eu passei para vocês. Agora é a hora. Vocês precisam traçar, conhecer a profissão de vocês, saber aonde vocês querem atuar, mas nunca fechem portas. Sempre deixem links abertos para que vocês possam, de certa maneira, entrar nesse mercado, né, nesse caminho, sem tê-lo fechado. Vou dar aqui um exemplo muito rápido. No conselho, eu sou conselheiro, e mensalmente a gente participa de reuniões, né, da plenária do conselho. Vou evitar falar CRQ porque vale para todos. Houve a necessidade, se, por exemplo, fiscalizar as contas do conselho. Eu, quando fiz o MBA em gestão de negócios sustentáveis, uma das disciplinas era gestão orçamentária. Então, isso me deu o arcabouço técnico para que eu pudesse compor essa comissão. Então, hoje, além de
ser conselheiro no Conselho Regional de Química, eu também sou membro da comissão de tomada de contas. Olha que interessante. Eu sou químico, não tenho uma formação contábil, mas tive uma experiência acadêmica e estou usando essa experiência acadêmica em prol do Conselho. Então, por isso que eu digo para vocês, não fechem portas, cursem todas as disciplinas com o máximo de afinco possível, porque quando você menos esperar, pode ser que aquela cadeira, aquela disciplina, ela auxilie vocês numa oportunidade de trabalho futuro. Procure cursos que auxiliem sua função profissional, né? Estudem em instituições de qualidade, legalizadas pelo Conselho, assim como o professor Paulo fez na abertura. Ele disse que o curso técnico ele é aprovado pelo Conselho Regional de Química. Então, vocês que estão cursando curso técnico em meio ambiente têm o aval do Conselho. O curso de administração, com certeza, também tem o aval do Conselho de Administração. Tenha atenção, atitude e atenção aos detalhes, né? Seja curioso, pergunte, digamos assim, né, no bom sentido, explore o professor. Ele é que tem o conhecimento sobre aquele determinado conteúdo, mas ele também tem a experiência. Então, ele pode te passar essa experiência, passar esse conhecimento, essa interpretação, para que você tome as melhores decisões. E, por último, mas não menos importante, é o profissional ético, né? Isso aí é básico, né? Por isso também é importante todos vocês lerem sobre as leis, né? Lerem as leis sobre a profissão de vocês. Então, os técnicos em meio ambiente, existe a lei Mater dos químicos. É químico? Não, mas ela vale para todo profissional da química, que inclusive os técnicos em meio ambiente. Os de administração também têm a sua lei, né? Outras profissões também têm a sua lei de fundamentação. Então, conheçam a regulamentação da profissão de vocês, para que, às vezes, não por má fé, mas por desconhecimento, executem, né, alguma ação irregular. Vou dar aqui um exemplo bem básico. Talvez vocês não saibam ainda, e eu já vou trazer essa novidade para vocês. Quando vocês se formarem e fizerem o seu registro no Conselho, vocês vão entrar para o grupo de profissionais registrados que passarão a pagar uma anuidade, né? Igual o IPVA, igual o IPTU, né? Para quem já tem filho, igual a matrícula da escola. Então, o Conselho você precisa pagar uma anuidade. E se você executa a atividade profissional, né, e não paga anuidade ao Conselho, não está registrado ou não paga anuidade, você está infringindo um código de ética da profissão. Inclusive, você pode até ser penalizado por não cumprir o código de ética. É uma coisa simples, né, de assim, eu esqueci de pagar, né, ou eu optei por não pagar, mas não é uma questão de opção, é uma questão legal. Então, todos vocês, né, que estão nos acompanhando aí nas redes sociais e dos alunos da Fundação Osório, conheçam a profissão, leiam a legislação da profissão de vocês para que vocês não sejam surpreendidos depois por a execução irregular de uma determinada profissão ou de uma determinada ação. Fique por dentro do Conselho, né? Por exemplo, o pessoal da administração, dá uma olhada na página, no site do Conselho de Administração, o pessoal do meio ambiente, o pessoal que está nos acompanhando aí nas redes sociais, busque o Conselho de vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o Conselho ele faz as vagas de estágio, né? Ele traz vagas de estágio, traz oportunidades de trabalho, né? Ele traz, por exemplo, eu cheguei a citar sobre o TCC, tem um concurso de monografias, tem congressos, eventos online, né? Hoje, em função da pandemia, estamos aí tendo que fazer cada vez mais eventos remotos. Então, vocês podem acompanhar e se inscrever, tudo isso conta para o currículo de vocês. Aqui só também, a título de curiosidade,
o conselho ele atua para o desenvolvimento da profissão e para a proteção da sociedade. Então, o Conselho de Química ele está participando através, aqui sendo representado pelo presidente Rafael Almada, que inclusive foi meu parceiro na faculdade, nós cursamos juntos a faculdade, ele era meu companheiro de laboratório, né? Não sei se ele está acompanhando a gente aí, mas ele representando o CRQ na frente parlamentar, defendendo os interesses do profissional da química. Então, vocês, futuros profissionais de qualquer conselho, também precisam cobrar do conselho de vocês uma ação proativa na defesa da sociedade e no desenvolvimento do profissional. Fake news, né, é um assunto muito atual, né, infelizmente. Então, o Conselho também atua nesse combate à fake news, né? E aí o nosso presidente, ele participando de vários eventos, entrevistas, desmentindo diversas fake news. Antes da pandemia, inclusive, nós entramos aí na questão da crise hídrica, né? Aquela qualidade da água do Rio de Janeiro. Então, o CRQ entrou em destaque no combate às fake news e na divulgação de informações para a sociedade. Também participam de vários eventos. Para o pessoal, um recadinho aí para o pessoal do meio ambiente. Temos várias câmaras técnicas, mas existe uma que é bem ativa, que é a Câmara Técnica de Meio Ambiente. Então, eu aconselho a vocês a ficarem atentos nas redes sociais do Conselho para que vocês participem de eventos como esse, lives, palestras, mesas redondas, sempre sobre assuntos voltados para o desenvolvimento e sustentabilidade. Também, né, tivemos aí a participação ativa na luta contra o Covid, né, produção de álcool em gel, saneantes, né, fizemos alertas com relação aos túneis de desinfecção, o perigo que isso trazia para a sociedade. Então, o Conselho, aqui eu estou falando de química, mas, mais uma vez, eu replico que isso vale para todos os conselhos, então vocês podem procurar o conselho de vocês para que vocês fiquem cientes do que está acontecendo e qual é a participação do conselho de vocês na profissão. Opa, passei rápido. Quero aqui encerrar, né? Já estamos aí com 20 minutos aproximadamente para tempo de pergunta. Então, só mostrar aqui as redes sociais no qual o Conselho está vinculado e também o Conselho Federal de Química, que trazem bastante informações, não só para os profissionais da química, amigos. Isso que eu acho importante destacar, que são informações para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, fica a mensagem. Eu queria só encerrar, né, a minha fala e abrir para perguntas com o grande segredo da vida, né? Não sei se alguém já conhece, se o papai, a mamãe, se um professor já contou o grande segredo da vida. Rapidamente, para a gente deixar bastante tempo para perguntas, o grande segredo da vida que vocês vão levar daqui hoje é: a vaca não dá leite. Como assim, professor? A vaca não dá leite? Que o professor enlouqueceu? Foi até mais ou menos bem durante a apresentação, encerrou assim. A vaca, amigos, não dá leite. Você tem que tirar. Você tem que se esforçar. Você tem que batalhar. Você tem que ir lá e fazer. Fazer da melhor forma possível. Fazer da forma ética, da forma profissional, né? Tanto para escolher a sua carreira acadêmica, né? É óbvio que, às vezes, por falta de orientação, por falta de informação, pode até optar e fazer uma escolha, talvez, que depois você veja que não foi a melhor, mas você viveu aquela experiência. Isso também é válido. Mas vocês não assim deixar a vida me levar. Não, se esforcem, busquem, façam por onde que vocês vão conseguir chegar a ser profissionais de excelência e desenvolver, né, o seu trabalho da melhor forma possível. Então, eu queria aqui encerrar a minha fala, né, essa primeira parte da fala, e vou deixar agora passar a palavra para o professor Paulo,
para que ele abra para perguntas, né? Ou que ele traga as perguntas aqui para a discussão. Sim. Professor André, agradeço pela sua palestra. E a gente já tem aqui algumas perguntas dos alunos no YouTube, aqui no chat. Vou começar pela ordem aqui. Primeira pergunta da Ana Luísa Barbosa Cordeiro. Ela é nossa aluna do 3º ano do curso Técnico e Administração. Ela pergunta: qual a sua parte favorita de trabalhar na sua profissão? Na verdade, ela faz 2 perguntas. Primeira, qual a sua parte favorita de trabalhar na sua profissão? E a segunda, você já tinha o planejamento de fazer parte do conselho desde sempre ou algo te levou até essa escolha? No caso, o conselho pelo CRQ. Qual é a parte favorita do meu trabalho? Primeira pergunta, qual a sua parte favorita de trabalhar na sua profissão? Então, vamos lá. Primeira parte, o que eu mais gosto de trabalhar na minha profissão é a relação com as pessoas, né? Então, na minha profissão, por excelência, eu trabalho em contato com as pessoas. Então, e também com a sensação de, no exercício da minha profissão, eu estou contribuindo, né? Aí eu tenho que dividir, né? Uma parte da formação de novos profissionais, como professor, né? E também como aquela pessoa que está atuando para minimizar os impactos ambientais. Então, isso, né, esses quesitos, né, dividindo aqui da parte de consultoria e da parte de magistério, o trabalho com as pessoas e a sensação de estar botando no mercado cada vez mais profissionais de excelência e também ajudando as empresas a mitigar os possíveis impactos ambientais. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, aonde surgiu o meu interesse pelo conselho? Isso. Se você já tinha o planejamento de fazer parte do conselho desde sempre ou algo te levou a essa escolha? Desde sempre, não. Talvez durante a minha graduação tenha faltado participar de um evento ou ter havido um evento deste que trouxesse o conselho para dentro da instituição. Porque durante o período de graduação, eu só fiquei sabendo que conselho existia no último ano e aí eu sabia que eu tinha que me registrar. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com o conselho. Então, eu não sabia o que era o conselho. Mas, quando eu saí da faculdade, eu entrei numa empresa onde eu era o responsável pela gestão de resíduos daquela empresa. E um dia, nós sofremos, ou passamos, né? Não sofremos, não foi um sofrimento, né? Mas passamos por um processo de fiscalização do conselho. E ali eu me interessei, falei, poxa, isso é interessante. Mas passou. Depois abriu uma oportunidade para ser membro de uma Câmara Técnica, que foi até a Câmara Técnica de Meio Ambiente que eu citei. Então, ali foi a minha porta de entrada. Eu entrei, desenvolvi um trabalho ali e depois eu fui convidado para ser membro de uma chapa, né? Porque para ser conselheiro você tem que ser eleito. É um processo eleitoral com os profissionais registrados. Então, eu entrei numa chapa, fui eleito, inclusive essa semana recebemos a agradável notícia que a minha chapa foi reeleita e vou ter mais um período de 3 anos de mandato como conselheiro. Então, não foi desde sempre. Foi no desenvolvimento da profissão, no exercício da profissão, que eu tive um contato com o real trabalho do conselho e, a partir daí, eu me interessei. Uma outra pergunta aqui agora no YouTube, tá? Da Thaís Góes Martins. Ela pergunta se as leis para os profissionais da química se encontram no site do CRQ ou CSP. Acho que os dois, né? No Conselho Regional, no CRQ3, né, para poder a gente conseguir falar de tudo, eu também passei um pouquinho rápido. Mas, assim, os conselhos regionais, no caso de química, são divididos por número. Okay? O CREA, por exemplo, de engenharia, não tem essa divisão por número. É CREA Rio de Janeiro, CREA São Paulo. De química, por exemplo, é por região. Então, o estado do Rio de Janeiro é a terceira região, porque foi o terceiro conselho regional a ser estabelecido.
né? Segue essa ordem. Então, desculpa, eu acabei me perdendo. Qual foi a pergunta mesmo? Eu acabei... Se as leis... Ah, tá, as leis, perdão. No site do CRQ tem as leis regionais, ok? E no federal tem as leis de abrangência nacional. É óbvio que algumas regulamentações federais também estão no CRQ, mas no regional. Mas o federal traz o de âmbito nacional e os regionais trazem o de âmbito de cada região, porque o CRQ tem essa autonomia de fazer legislações locais, claro que não entrando em conflito com a legislação federal. Mas nos dois possuem. Pergunta aqui do João Luiz. Na sua opinião, qual é a principal qualidade do profissional do futuro? Primeiro, eu acho que do cidadão do futuro é resiliência. Então, a gente precisa estar apto a encontrar dificuldades, a nos depararmos com dificuldades, mas não deixarmos nos abater por ela. Então, nós temos que olhar a dificuldade, fazer um diagnóstico, né, digamos assim, montar um plano de ação e ultrapassar aquela dificuldade. Isso vale para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Eu vou dar mais uma vez um exemplo da minha carreira. Quando eu estava fazendo mestrado, eu fui contratado por uma empresa, que eu já vinha no estágio, aí fui absorvido pela empresa, e ele falou: André, eu vou te contratar, mas eu quero que você faça um mestrado para desenvolver uma tecnologia para mim. Eu falei: beleza. Quer coisa melhor que isso? Você contratado para estudar? Então, ótimo. Comecei a fazer. Mas no meio do caminho, para quem não sabe, o mestrado tem um tempo de 2 anos, a empresa foi vendida. Simplesmente foi vendida. Então, tudo que eu tinha planejado, eu tive que fazer o quê? Me reprogramar, me replanejar para conseguir concluir o meu mestrado. Então, fica como dica para o profissional do futuro essa visão de ser solucionador de problemas. Então, você tem que enxergar um problema, enxergar uma dificuldade e não se abater por ela. Precisa entendê-la e ultrapassá-la, vencê-la. Alguém aqui que está participando da sala do LIT quer fazer alguma pergunta? Oi, professor, eu não quero fazer pergunta, não, mas eu vou endossar o que o professor acabou de falar, essa reinvenção. Um grande exemplo que nós estamos passando agora é o profissional da educação, os docentes. A escola, ela teve que se reinventar completamente para tentar conduzir o mínimo possível de ensino. E agora, inclusive hoje a gente estava conversando no nosso conselho de classe, nós vamos ter que nos reinventar de novo para levar para o aluno essas 4h30 do ensino médio que ficam na tela do computador, como a gente passa esse conhecimento desafogando essas 4h30. Como é que a gente vai passar isso? Vamos ter que nos reinventar de novo. A gente começou essa questão do ensino remoto, né? Percebeu que 4h30 de tela é muito para um adolescente, para o jovem, quer dizer, para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Exatamente. Como resolver isso? Já estamos aqui bolando estratégias, outra reinvenção, é o tempo todo. O profissional da educação, nesse período, está se reinventando a cada minuto. Eu posso também citar como exemplo, além de professor de graduação, também sou professor do ensino médio. E, como professor do ensino médio, a escola onde eu trabalho, ela foi muito ágil nessa questão do ensino remoto, né? Que acho que foi 14 de março de 2020, que foi o último dia de aula presencial. Aí tivemos uma semana de monitoria pela internet e na semana seguinte começaram as aulas remotas. Então, nós tivemos muito pouco tempo para nos adaptarmos. E foi o que o senhor falou, nós tivemos que pensar da melhor forma possível, né, de manter uma carga horária efetiva, mas transmiti-la de forma mais didática e palatável para os alunos.
E agora nós já estamos passando por outro desafio, que é o ensino híbrido. Isso. Né? Não sei se a Fundação Osório já Sim. começou a Ainda implementar, não. mas algumas escolas do ensino, principalmente da rede privada e algumas do ensino público, estão passando pelo ensino híbrido, que, para mim, pelo menos, é uma coisa assim, porque ou você dá aula totalmente presencial, onde você está vendo todo mundo ali, ou você dá aula totalmente online, como é que é o que está acontecendo aqui. Outra coisa é você dar para uma parte online, outra parte presencial. Então, às vezes eu fico meio maluco, porque eu tenho que escrever no quadro, eu escrevo no quadro para quem está ali, mas tem que focalizar a câmera para o pessoal que está em casa, ver o que eu escrevi no quadro. Se eu tivesse online, eu escreveria num aplicativo e todo mundo veria. Quer dizer, é uma coisa que mexe com a nossa razão, né? A gente precisa toda hora parar, pensar, respirar, mapear e ultrapassar aquela dificuldade. Verdade. Bom, uma outra pergunta aqui. Eu tive um problema aqui no meu notebook, estou acessando o celular, eu vou entrar de novo, mas uma pergunta que foi feita aqui pela Thaisa, tá? Ela diz que tem grande interesse na área de química e tem vontade para montar o próprio negócio. E ela pergunta que dica o senhor daria para aquele que quer montar o próprio negócio, especificamente na área de profissional de química. Então, primeiro precisa se definir qual é a linha de negócio que ela quer atuar. Na apresentação eu coloquei ali diversas linhas possíveis. Uma que eu acredito, né, claro, quero montar uma linha de negócio, seria na linha de negócios de serviço. Então, primeiro, conhecer a área onde ela vai atuar. Né? Isso vale para qualquer profissão. Né? Se você quiser ser um empreendedor, você precisa estudar a área que você quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer, vou montar uma empresa de cupcake. Eu preciso, né, além de saber fazer cupcake, conhecer a minha clientela, conhecer o mercado, conhecer os potenciais clientes. Então, a mesma coisa eu recomendo. Se você quiser montar uma linha de negócio, conheça o negócio. E do aspecto legal você está fazendo a sua formação. Então, veja se o caminho que você está traçando na sua formação, você vai poder exercer naquela atividade. Vou dar um exemplo prático, na área da química. Por exemplo, eu sou bacharel, né? Mas existe o químico tecnológico. E aí, algumas atribuições do químico tecnológico, o bacharel não pode executar. Então, é preciso ficar atento na formação que você está cursando, para que, se você realmente queira cursar aquela área, você não fique limitado depois. Por isso que eu falei, não feche portas. Porque depois, por exemplo, eu mesmo tive uma responsabilidade técnica, muito antes de ser conselheiro, eu pedi uma responsabilidade técnica para o CRQ e ele fui negado. Fui negado por quê? Porque eu não sou químico tecnológico, eu sou químico bacharel. Então, precisa, primeiro, conhecer o mercado. Segundo, ter a certeza de que você é um profissional habilitado para desenvolver aquela atividade e ter o registro do conselho. E aí, as questões de marketing, né, mapeamento da clientela, tudo isso procurando, por exemplo, consultorias do Sebrae, né, que possam ajudar nesse desenvolvimento, você vai ter sucesso na carreira aí, como profissional ligado à empresa ou como um empreendedor. Perfeito. Bom, nós estamos nos encaminhando aí, né, para 17 horas, né, finalizando a palestra do professor André. A gente tem mais algumas perguntas aqui, tá? Mas, felizmente, tá, o nosso tempo está se esgotando. E eu deixo o momento final aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Primeiramente, mais uma vez, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui nesse encontro, fechando essa semana profissional
que eu acho de fundamental importância, né, baseado em tudo isso que eu falei durante a apresentação. É muito importante para esses jovens profissionais, esses jovens estudantes que vão adentrar no mercado de trabalho, que eles tenham uma noção, conhecimento da sua carreira profissional e que eles possam, em função disso, se formarem como profissionais qualificados para adentrar o mercado de trabalho. Quero também agradecer a oportunidade ao CRQ, né, por ter me indicado para fazer essa palestra, e posso me oferecer, se o professor Paulo tiver a disponibilidade, né, se ele puder anotar as perguntas e me mandar por e-mail, depois eu respondo para ele e ele encaminha. Não sei como seria a melhor logística, mas posso também, né? Infelizmente, a gente sabe que tem esse limite de horário, então me disponibilizo a responder isso posteriormente. Tá bom? Mas agradeço aí a oportunidade e o tempo disponibilizado. Tudo bem, eu vou fazer isso, tá? Eu vou reencaminhar para o senhor as perguntas que não foram respondidas e a gente vai procurar entrar em contato com as pessoas que fizeram as perguntas, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço. Coronel Soares, eu quero dar uma palavra final. Sim, senhor, professor. Gostaria imensamente de agradecer ao professor André. Muito obrigado mesmo por ter doado um pouco do seu tempo para falar para os nossos alunos. E é muito bacana ver uma pessoa que está inserida diretamente no mercado e no meio dessa pandemia e passou para nós informações de mercado. São informações de saída, né? A gente vai comprar carro novo, aqueles que conseguirem um dia, tem o veículo de saída. Então, as informações que o professor deu são informações de saída, né? Saiu para o mercado, tem ali várias informações que a gente pode consultar nos conselhos. Essa questão do estágio, muito importante, né? Que nós estamos num período de estágio. Tudo bem que a gente lançou um novo regulamento para estágio, mas são informações relevantes, aqueles que conseguirem, logicamente, abracem essa causa do estágio. Então, agradeço imensamente, professor, a doação do seu tempo para falar para nossos alunos e para nós também, informações bacanas, inclusive para os professores. Eu agradeço também imensamente aos coordenadores dos 2 cursos, que são os responsáveis direto pela feitura e organização da nossa feira, que é o professor Giorno e o professor Paulo. Agradeço a todos os professores que trabalharam, professores da área técnica e também professores que não são da área técnica. Obrigado. Agradeço aos alunos do NUPAM, capitaneado pela professora, coordenadora, a professora Bruna. Os alunos do NUPAM deram um show, nos auxiliaram muito na parte da infraestrutura da TI, né? Também auxiliado pelo Coronel Paiva. Agradeço imensamente. Agradeço de coração aqui aos docentes, discentes e pessoal de apoio que participou dessa, acho que, se não me engano, Giorno, 4ª versão, né? Ou 5ª versão da nossa feira. E mais uma vez, mestre, muito obrigado pela doação do seu tempo, tá? Muito obrigado mesmo. Parabéns. Eu acho que fechamos com chave de ouro. Muito obrigado mesmo. Parabéns para todos nós. Eu deixo aí para o Giorno e para o Paulo, que são os 2 coordenadores. Né? Muito obrigado, então. Então, está encerrada. Bom, eu não vou falar muito não, até porque minha conexão não está boa. Eu estou agora com o celular, mas eu quero dar os parabéns a todos os palestrantes, né, a todos os professores que participaram, ou que assistiram às palestras também, e aos nossos alunos, né? Então, o evento, né, que saiu, né, pela mão dos alunos, né? Os professores, né, deram suas contribuições, né, indicando palestrantes, dando os toques para os alunos, mas foram efetivamente os alunos do NUPAM que colocaram a mão na massa. Então, sem a participação dos alunos, o evento não teria ocorrido. Então, parabéns aos nossos alunos. Giorno, agora você. Dá uma palavra assim. Ô, Paulo, acho que é isso. Acho que você disse tudo, né? Os nossos alunos, que foram eles que
indicaram lá no início do ano, naquela pesquisa que a gente fez, quais palestras que eles queriam que a gente trouxesse, né? Depois aí os nossos alunos do NUPAM, que sem eles não teria acontecido, porque eles estão fazendo toda essa parte aí de transmissão das salas, de administração das salas. Os alunos que estiveram aqui conosco durante toda a semana fazendo perguntas. Então, de fato, foram eles que fizeram a feira. E aí eu estendo também o meu agradecimento aí aos nossos professores que ajudaram na mediação. Aqui a gente tem a professora Simone, o José Vitor também na sala, e outras que estão acompanhando a gente pelo YouTube, que estão todo ano aí com a gente, ajudando a gente a fazer essa feira, que acho que é um momento importantíssimo, né, que contribui muito para a formação dos nossos alunos, a reflexão, o discernimento deles. Eu até sinto falta, né? Se eu lembro lá da minha época, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que se eu tivesse, teria sido muito mais fácil o caminho, enfim, que eu tinha pela frente. Então, mais uma vez, muito obrigado aí a presença de todos, e ano que vem a gente está de volta, quem sabe, no presencial, né? Com certeza, tomara. Tchau, gente, tudo de bom. Professor André, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, professor André. Obrigado, hein? Obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Diogo, Paulo, professora Simone, professor José Vitor. Obrigado. Eu que agradeço, gente.